Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o Narrador Clássico. E no vídeo de hoje vou contar para vocês sobre a biologia e a origem sombria dos Skinwalkers e se é ou não possível derrotar estas criaturas, tá? Então você que é novo no canal, já se inscreva, deixa o like, compartilha esse vídeo. Se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Narrador Clássico e sempre trago aqui algum conteúdo sobre o terror e o sobrenatural de uma forma muito diferente. Agora, sem enrolações, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Skinwalkers. Nas profundezas das florestas e desertos americanos, uma lenda ancestral ganha vida nas sombras. Criaturas que podem assumir a forma de qualquer ser, caçando suas vítimas com astúcia e crueldade. Nesse vídeo, vou desvendar junto com vocês os mistérios dos Skinwalkers. Mas afinal de contas, o que são Skinwalkers? Bom, meus nobres, na cultura Navajo, os Skinwalkers, ou Ye-Nalasoshi, são bruxas malignas, capazes de se transformar em qualquer animal. Mas o que torna essas criaturas tão terríveis? Vou explicar para vocês agora a biologia e a sua fisiologia para que vocês consigam compreender melhor. Bom, estudos científicos sugerem que a transformação dos Skinwalkers envolve manipulação genética muito avançada, permitindo a mudança rápida na estrutura de seu corpo. Mas como isso é possível, né? Bom, vamos analisar aqui as evidências para vocês entenderem. E isso também inclui seus poderes sobrenaturais. Além da transformação física, os Skinwalkers possuem habilidades psíquicas também. Relatos indicam que eles podem controlar as mentes, ler pensamentos e se mover com uma velocidade sobrenatural. Mas como isso se alinha ao ocultismo especificamente, né? Bom, com relação às origens e à sua reprodução, a origem dos Skinwalkers, pessoal, ela remonta a rituais muito proibidos. Para se tornarem Skinwalkers de fato, o indivíduo ele realiza cerimônias envolvendo sacrifícios e pactos com entidades sombrias. Mas há algum custo dessa transformação? Qual seria o seu preço? Bom, existem alguns relatos de encontros e testemunhas de pessoas que viram essa criatura. Ao longo dos anos, né, as entrevistas, né, no caso as pessoas, né, diversas pessoas afirmaram ter encontrado Skinwalkers por aí. Suas histórias são aterradoras e repletas de detalhes que desafiam a lógica. Bom, sempre tem um porém no meio de cada relato, né? Mas com relação à questão dos Skinwalkers, é possível você derrotá-los? Tem alguma forma de você destruir os Skinwalkers? Muita gente se questiona isso, né? Embora eles sejam extremamente difíceis de matar ou de derrotar, existem métodos conhecidos para você conseguir enfrentar um Skinwalker. É claro que eu já tenho que fazer uma ressalva para você que está me assistindo não pensar em fazer isso. Eu tenho que falar porque sempre tem alguém que quer fazer, tá? Bom, desde rituais ancestrais até técnicas de combate modernas, que podem ser aí utilizadas nessa luta, né, por assim dizer. Alguns dizem que a própria prata pode sim interferir, pode causar dano, já que eles são parentes, eles têm uma proximidade com os lobisomens e os metamorfos. Então esse metal ele poderia ajudar, né, no combate aí com eles, caso você invente de fazer, né? O que eu não recomendo de forma nenhuma. Bom, onde que ficaria, narrador, o epicentro, né? Qual seria o local de maior concentração dessas criaturas? Que é uma dúvida que muita gente tem. Bom, localizado em Utashi, o Skinwalker Ranch, isso aqui é uma revelação, tá? É conhecido por ser um epicentro de atividades paranormais. Relatos de mutilações de gado, avistamento de OVNIs e encontros com Skinwalkers são comuns nessa região. Mas o que é que está acontecendo de fato? Está tendo algum tipo de epicentro, no caso, dessas criaturas?
Muito provavelmente. Bom, os skinwalkers, pessoal, eles representam um desconhecido, o medo primal e os limites da compreensão humana. Embora a ciência busque explicações, o ocultismo nos lembra que há forças que vão além da percepção. Mas você que está assistindo esse vídeo, você acredita nessa criatura ou você acha que é tudo ficção? Bom, fica até o final desse vídeo para você tirar suas conclusões. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a biologia dessas criaturas, tá? Para vocês entenderem como é que funciona o corpo de um skinwalker de fato. Então você que gosta de investigar, você que está estudando sobre ocultismo, presta bastante atenção, porque agora eu vou aprofundar sobre essa questão da fisiologia e da biologia dessas criaturas. Bom, meus nobres, transformar-se não é apenas trocar de forma, tá? É sobreviver à própria destruição. Como assim, narrador? A biologia de um skinwalker, ela desafia todas as leis conhecidas da natureza, tá? Com relação à estrutura interna e externa da transformação. Bom, a transformação ela é dolorosa e completa. Os ossos se quebram e se reconstroem muito rapidamente. Músculos, nervos e órgãos se reorganizam conforme a criatura vai assumindo a sua nova forma. Isso exige um controle celular muito absoluto, semelhante à regeneração acelerada de uma salamandra, misturado à plasticidade extrema de certos polvos, só para vocês entenderem. Com relação ao sistema nervoso dessas criaturas e à sua consciência, a mudança ela vai muito além do corpo físico, tá? O skinwalker mantém sua consciência humana em forma de animal, o que sugere um sistema nervoso muito avançado, mais avançado do que de qualquer pessoa, capaz de alternar entre instintos primitivos e estratégias muito racionais. Com relação à questão de genética e de se é hereditário, quase que eu fiquei analfabeto agora, Deus me livre. Bom, teorias ocultistas, pessoal, dizem que o DNA de um skinwalker ele é instável, né? Ele seria um híbrido de humano, animal e entidades sobrenaturais. Seria uma mistura dos três, tá? Para vocês entenderem como é que é composto a criatura. Isso explicaria a capacidade de mutação rápida e a resistência anormal à dor e ao envelhecimento que essas criaturas têm. Porque sim, eles têm uma resistência, eles têm um envelhecimento retardado, né? Eles demoram a ficar idosos. Então você pode ver um skinwalker aí com 90 anos com aparência de 40. Isso é bem comum, tá? Agora com relação a como derrotar de fato essas criaturas, tá? Apesar de serem muito poderosos, os skinwalkers não são invencíveis, como a maioria das criaturas sobrenaturais. Nada é 100% imortal. Mas para você derrotá-los, exige um conhecimento ancestral e, é claro, uma coragem muito grande, tá? Agora, as fraquezas biológicas dessa criatura, tá? Durante a transformação, pessoal, certas áreas do corpo elas permanecem muito mais frágeis. O coração é um exemplo, né? Ele continua humano mesmo na forma de animal, tornando-se aí um ponto crítico para você acertar. Assim como também a garganta exposta, que fica exposta após a transformação, a região entre os olhos, muito parecido com o que acontece com o chupa-cabras, que eu também já fiz vídeo aqui no canal. Então todas essas regiões são pontos vitais que, por exemplo, um caçador ou alguém que está em confronto com essa criatura pode estar tentando acertar o coração, a região entre os olhos e a garganta, tá? É claro que esse tipo de conhecimento que eu estou passando aqui você não encontra, né? Ninguém vai sair falando isso, mas tá aí para vocês como forma de estudo. Com relação a armamento, né, e materiais para você combater essa criatura, geralmente o pessoal utiliza balas de prata, porque eles têm parentesco com os lobisomens, então a prata ele é um metal que pode afetar sim, apesar de que não vai matar, mas pode enfraquecer. Facas consagradas com cinzas de sálvia, tá? Armas de sal grosso, muito parecidas aí com o que os Winchester usavam lá naquela série Sobrenatural, né? Então isso tem a sua eficácia. E amuletos de proteção com cabelo de corvo e pedra obsidiana. Isso também é muito eficaz, né? E contra os skinwalkers também. No caso das balas de prata, elas são eficazes, mas não infalíveis, como eu sempre digo aqui no canal. Rituais indígenas indicam que o uso do sal, pedras de obsidiana e ervas consagradas são até mais eficazes
para enfraquecer e até exorcizar um Skinwalker. Então é mais fácil você conseguir resultados com os rituais e com a obsidiana do que você tá tentando acertar ele com prata, né? Então é bom você ter esse discernimento. Com relação a rituais de purificação e o exorcismo em si, que eu mencionei anteriormente, o único método garantido de destruição é quebrar o pacto que deu origem ao Skinwalker, que não é fácil de fazer. Isso é possível por meio de um ritual conduzido por xamãs navajos, tá? Tem que ser um xamã navajo para fazer, que exigem a revelação do verdadeiro nome da criatura, que é um segredo mortal que eles têm. Você descobrir o nome dele e conseguir o membro da tribo conseguir fazer o ritual, eles conseguem expulsar a entidade, o Skinwalker volta a ser humano, tá? Agora, falando de estratégia de defesa, né? Os caçadores de Pokémon, o cara que é metido a Blade aqui, Blade da Shopee, né? Que me assiste, e inventar de querer bater de frente com o Skinwalker. Como é que ele vai se defender? Tem alguma estratégia, narrador? Me ajuda aí. Bom, para você, jovem dinâmico, se proteger, primeira coisa, você vai ter que manter sua casa cercada por sálvia, no caso, queimada. Narrador, não sei o que é isso. Pelo amor de Deus, pesquisa no Google que você vai encontrar sálvia, o que é, para que ela serve. Mas fazendo um resumo, ela é uma erva de proteção, tá? Espelhos negros e marcas protetoras nas portas. Tudo isso ajuda para que o Skinwalker não invada a sua casa. Porque como eles assumem a forma de animal, eles podem ver que você tem um pet aí, um cachorro, um gato, enfim, podem assumir a forma desse animal e entrar na sua casa para tentar sugar sua energia. Então isso é muito perigoso. Então você tem que ter essa proteção. Nunca diga o seu nome verdadeiro em voz alta durante a noite, tá? Pois eles podem estar escutando. E quando um Skinwalker ele aprende o seu nome, ele pode imitar a voz humana, ele vai ficar repetindo para te chamar, tá? Então é muito comum as pessoas às vezes estarem aqui do nada, de madrugada, à noite, escutar alguém chamando o seu nome. Se isso acontecer, jamais, presta bem atenção, jamais responda ou vá de encontro, porque muito provavelmente pode ser um Skinwalker. Muitas pessoas confundem até o Skinwalker com o Indigo, né? Mas no caso tem uma diferença muito grande aí. Com relação à reprodução, né? A reprodução e a origem desses seres aí. Antes dos livros, né, antes da internet, antes mesmo do inglês ser falado no continente, já havia histórias, né, sussurradas à noite entre tribos indígenas sobre criaturas que usavam peles de animais para assumir formas que nenhum ser humano devia possuir. Porque no caso a maldição da transformação é de fato uma maldição específica, né? Segundo os navajos, tornar-se um Skinwalker é um ato de traição espiritual. Eles mesmos consideram isso. O ritual exige a quebra de um dos maiores tabus, que é assassinar um familiar próximo, normalmente um irmão ou parente de sangue, geralmente de primeiro grau, para pai, mãe, irmão, essas coisas, filho também. Ao cometer este crime e vestir a pele de um animal, tá, o indivíduo renuncia completamente à sua humanidade. A alma se fragmenta. Em troca, ele recebe poderes sobrenaturais e uma fome que nunca é saciada. É assim que é a origem do Skinwalker. E o pacto, né, com a entidade sombria, como é que funciona, narrador? Bom, no caso de relatos ocultistas modernos, né, eles sugerem que os Skinwalkers eles firmam pactos com entidades extradimensionais. Espíritos ancestrais, demônios, calma, né? Ninguém sabe ao certo o que são de fato. Mas todos concordam em uma coisa. Uma vez selado esse pacto, não tem retorno, tá? Não tem quebra, não tem como voltar atrás, não, tá? Essa é uma coisa que eles concordam sempre nessa história. E assim, narrador, tem alguma forma do Skinwalker passar essa maldição, fazer um contágio, como no caso dos lobisomens, que pela mordida pode passar a maldição? Bom, pessoal, embora raríssimos, tá? Há registros de transmissão indireta. Como assim? Algumas versões da lenda falam de peles encantadas, né, ou objetos amaldiçoados que carregam a essência de um Skinwalker. Se você vestir ou mesmo tocar em um desses objetos aí, o indivíduo vai abrir uma porta para ser possuído, né, entre aspas, pela aquela entidade que dá poderes, que transforma de fato a pessoa no Skinwalker. Mas lembrando que esses registros são raríssimos, tá? É mais fácil você morrer no processo. E no caso, onde é que eles vivem? Onde é que é a maior concentração de Skinwalkers, né? Onde é que se encontra, enfim.
Bom, pessoal, não importa o quanto a civilização avança, tá? Sempre vai haver lugares onde as sombras vão residir, tá? Regiões esquecidas pelo tempo, onde a presença dos skinwalkers ainda, né, são sentidas e ficam até hoje. Porque existe o território navarro. Pois é. A maioria dos relatos vem de reservas navarro, especialmente no Arizona e no Novo México, que são os locais de concentração mesmo dos skinwalkers, as regiões que eles habitam de fato. Mas não tente investigar por conta própria, sempre tem que avisar isso, não invente ficar fazendo isso. Os anciãos podem, eles pedem na verdade, né, os anciões navarros, eles pedem para que não se fale sobre os skinwalkers, por não acreditar neles e até mesmo atraí-los. Os anciões eles dizem, olha, não fique falando sobre isso, porque você pode atrair skinwalkers para sua casa. Os próprios líderes navarros falam isso, tá? Então fica de alerta para você. Mas enfim, talvez o lugar mais infame, né, do mundo, que no caso tem a presença deles, é chamado de Skinwalker Ranch, no nordeste de Utah, como eu falei antes, que é uma propriedade amaldiçoada, onde ocorrem mutilações de gatos sempre, luzes no céu e aparições de muitas criaturas sobrenaturais ali, tá? Militares, cientistas, ocultistas, caçadores já investigaram esse lugar. E todos eles saíram com mais perguntas do que respostas, ou seja, é considerado aí um dos lugares mais assombrados e com maior presença de atividade sobrenatural do mundo. Então aí é uma coisa bem interessante. Até posso fazer depois um vídeo só sobre esse local, tá? Outros locais também, né, onde tem assim uma população pequena, mas tem de skinwalkers, seria aí áreas florestais no Canadá, na Sibéria e também aqui no Brasil, tá? No Brasil também tem presença de skinwalkers. E se os skinwalkers não forem exclusivos da cultura navarra, como a gente já sabe que não são, existem lendas semelhantes que existem entre os Inuits, né, que são os povos indígenas da Sibéria, e até tribos da Amazônia. Pois é, aqui no Brasil é lá na Amazônia. Criaturas metamórficas, né, bruxos, animais e seres de outros mundos. Só que aqui no Brasil eles têm uma nomenclatura diferente, eles chamam de xamã, tá? Inclusive acreditam que o Mapinguari seja um tipo de skinwalker, mas a meu ver não, seria uma criatura diferente, é um criptozoide, né, um criptídeo na verdade, tá? Bom, para vocês entenderem aí, né, essas foram, no caso, algumas formas aí para vocês entenderem melhor como é que funciona os skinwalkers. Agora eu vou contar uma história aqui para vocês de um investigador, né, que ele simplesmente desapareceu investigando, né, sobre essa questão dos skinwalkers, que o nome dele era Elias Valles, né, que era um investigador de fenômenos anômalos, tá? Para você que não é do meio ocultista, o Elias Valles, ele era um ex-jornalista, tá? Que ele ficou obcecado pelo fenômenos sobrenaturais, paranormal, e após o desaparecimento da irmã dele, em uma reserva naval em 2012, ou seja, já faz mais de 10 anos isso, o Elias passou a documentar casos envolvendo os skinwalkers. Ele começou a investigar, começou a ir atrás deles, tá? E ele sempre falava, meu nome é Elias Valles, se você está vendo isso, significa que o que eu encontrei finalmente me alcançou, ou seja, ele já sabia que a qualquer momento ele poderia, enfim, falecer, vocês entenderam, estou tentando suavizar por causa do YouTube, né? Agora um pouco da história do Elias, né? No caso, sobre a biologia dos skinwalkers, baseado na investigação que ele fez. O Elias ele entrevistou um médico, né, um antigo médico da Tribal, que ele se recusou a ser filmado. O médico falou para ele assim: eles não mudam de forma, eles destroem o corpo humano por dentro até que só reste o monstro, ou seja, eles fazem uma espécie de destruição interna primeiro, né? Com relação à origem, ele também conversou, né? Ele encontrou um xamã recluso que falou do ritual da fenda, que é um pacto que abre o véu entre os mundos. O xamã falou para ele, para Elias, com essas palavras aqui, tá? Eu até anotei aqui no meu diário. Você está indo fundo demais. Quanto mais você os estuda, mais eles te veem. Ou seja, quanto mais ele foi atrás, mais os skinwalkers estavam já começando a ficar de olho nele. E ele continuou essa investigação, encontrando testemunhas, né? Ele gravou o próprio avistamento dele, né? Segundo a filmagem, tinha sons de galho quebrando, uma figura quadrúpede, com olhos humanos, que estava observando ele à distância. O vídeo ficou tremendo e cortou bruscamente.
né? E assim, com relação à questão de derrotar os Skinwalkers, ele descobriu que a irmã dele tinha, né, tinha deixado um amuleto e um bilhete antes dela sumir. Ela dizia no bilhete o seguinte: se ele te chamar pelo nome, jamais responda. Com relação à reserva de rancho, né, o Skinwalker de rancho, o Elias invadiu primeiro um perímetro, né? Ele encontrou uma construção soterrada com inscrições em pele de animal, uma gravação, né? Ele fez aí uma filmagem. A câmera dele caiu no chão, ele escutou alguém pisando, pisadas fortes. A respiração dele pesou, parou, teve um silêncio e do nada a filmagem cortou e ficou só uma tela preta, tá? Inclusive essa filmagem, eu assisti essa filmagem, eu não vou colocar aqui no YouTube porque, enfim, eu não tenho autorização, mas a pessoa que me mostrou e que me mandou garante que o Elias nunca mais foi visto depois dessa filmagem, tá? E ele diz que o Elias nunca foi encontrado, apenas as fitas, né? E o diário que eu acabei de descrever alguns trechos aqui para vocês. Mas os relatos continuaram, né? Porque os Skinwalkers jamais param de caçar. Enfim, se você assistiu o vídeo até aqui, gostou, né, de tudo isso que eu falei, da biologia dessa história, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo se não é inscrito. Se gosta do meu trabalho aqui, considere virar membro do canal, são apenas R$ 8. Se não, se você não virar membro, não se inscrever, pode ter certeza que o Skinwalker vai aparecer na sua porta hoje, tá? Enfim, é com essas palavras românticas que eu vou deixando vocês por hoje. É como sempre um prazer estar aqui e até breve, meus pequenos.